nós estamos com a modalidade lícita de tomada de preço mais convite, e a tomada de preço ela não está inserida nessa nova lei, ela é de uma lei antiga e nós vamos apresentar essa lei. Agora nós iremos ver o conceito do que é a tomada de preço do convite. Eu sou a Sofia Inês e eu vou falar para vocês sobre o conceito de tomada de preço do convite. A tomada de preço é uma modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens, serviços ou obras de valor mais elevado. Bom, a tomada de preço ela envolve um processo mais formal, onde as empresas que querem fornecer, elas lançam suas propostas em envelopes fechados com os preços e valores que elas querem propor e aí seguindo sempre os critérios pré-definidos pelo órgão público. O convite é uma modalidade de licitação utilizada para compras de menor valor, onde o órgão público convida diretamente um número limitado de empresas para apresentar suas propostas de preços. Bom, as empresas convidadas elas devem cumprir os requisitos estabelecidos no convite e assim propor o seu preço, sua proposta no prazo estipulado. Então, geralmente, o convite ele é utilizado para compras de abaixo do valor para tomadas estabelecidas na tomada de preço. Então, no contexto geral, o convite e a tomada de preço são formas que o governo usam para comprar coisas. Eles falam quanto custa, eles falam o que eles querem comprar e assim eles compram a melhor proposta de valor e benefício para eles. Bom, agora eu vou falar sobre o que pode e o que não pode, tanto na tomada de preço quanto no convite. Agora falando sobre o que pode na tomada de preço, nós temos convocar, que é basicamente você lançar o edital para convocar as empresas que estão interessadas em participar do processo. O segundo ponto é sobre fixar prazos. No edital tem que conter os prazos certinho de quando vai começar, quando vai terminar e qual é o prazo certo para você se inscrever no processo. E o último, que é analisar e julgar. Você tem que analisar os processos que foram enviados para, assim, ser analisados e serem julgados conforme está no edital. Agora, falando sobre o que não pode na tomada de preço, é você exigir requisitos que não estejam no processo que você pediu, não ser exigidos conforme está dentro do edital que foi convocado. O outro ponto também é sobre restringir. Você não pode fazer restrição de empresas sem haver uma justificativa. Por quê? É como se você tivesse uma impessoalidade. Você não deve agir com a empresa se você tem algum embate com a empresa ou não tem uma atividade como proprietário da empresa. Isso também não pode haver. E sobre o último ponto é você aceitar propostas. Você também não pode aceitar propostas. Deve ser conforme tudo está escrito no edital para ser julgado e analisado conforme o que foi repassado. Agora falando sobre o que pode no convite, que é você convocar, igualmente na tomada de preço, que tem essa relação. O convite e a tomada de preço tem essa relação no que pode e que não pode. Que é primeiramente convocar as empresas que estão aptas para isso, que estão interessadas. O segundo ponto é ampliar a concorrência. Você deve buscar o máximo de empreendedores, de empresas que querem participar, que no mínimo são 3 empresas, e podendo ter mais, mas não menos, entendeu? A partir de 3 empresas que podem participar. E fixar prazos também, que está no que pode, que é a empresa que está interessada, se inscrever no processo com 24 horas de antecedência antes que acabe o prazo, para que assim ela possa participar do processo. Agora, falando sobre o que não pode no convite, é você firmar contrato. Não pode firmar contrato com uma empresa antes de sair o processo e antes dela passar por toda essa etapa de procedimentos. E favorecer licitantes. Você também não pode favorecer empresas a qual você gosta mais, que você tem intimidade com proprietários, também não pode haver. E o último ponto é você manipular o resultado, que não pode haver jamais essa manipulação nos documentos, porque você manipular é você estar no artigo 171 do Código Penal, que não pode haver manipulação para favorecer para si ou outra vantagem indevida para o proprietário. Boa tarde, eu sou o Francisco e eu vou falar sobre os requisitos da tomada de preço. No primeiro requisito, a gente tem publicação do edital. É nesse requisito que a administração pública deve postar o edital sobre a tomada de preço, contendo informações necessárias. Informações como os prazos, os critérios envolvidos, as pessoas que vão se alistar.
Agora a gente vai falar sobre o segundo requisito, que é a habilitação dos interessados. É nesse requisito que a gente pode ver que todos os interessados devem ser cadastrados ou atender às condições para o cadastramento, até o terceiro dia anterior ao processo de proposta. E por último requisito, a gente tem convocação dos interessados. Todos os interessados devem ser convocados de acordo com a lei, de acordo com a legislação, podendo ser cadastrado ou não, mas tem que atender às exigências. Boa tarde, meu nome é Antônio e eu vou falar sobre 3 requisitos de convite. O primeiro, número mínimo de convidados. De acordo com a legislação, é necessário convidar no mínimo 3 licitantes para participar do processo de convite. Número 2, apresentação das propostas. Os licitantes devem apresentar suas propostas dentro de um prazo estabelecido no convite, seguindo todas as exigências e especificações previamente definidas. Número 3, acesso ao edital. Os licitantes convidados devem ter acesso ao edital completo da licitação, contendo todas as informações necessárias sobre o objeto, os critérios de seleção, os prazos, entre outros. Bom, agora eu vou falar sobre valores, que é dividido em 2, tomada de preços e o convite. O tomada de preços geralmente é utilizado para que as compras acima de um determinado valor, ela varia dependendo do lugar e também do comprador. E o convite, ele é usado para compras e ambos são escolhidos pelos regulamentos locais, mas geralmente são determinados com base no valor estimado da contratação. Um exemplo de preço é que equivale a entre 72 mil ou até mesmo bilhões e bilhões de reais. Olá, meu nome é Cláudia, vou falar sobre as diferenças na fase interna. Na fase interna, antes de convidar as empresas, é preciso preparar os documentos e escolher os convidados. A fase interna da licitação para a modalidade de tomada de preço e convite são realizados os procedimentos administrativos pela entidade pública antes de lançar o edital, como definir o objetivo, elaborar os documentos administrativos e estabelecer critérios de seleção e entre outros. Eu me chamo Gabriel e eu irei falar sobre as diferenças na fase externa. Na fase externa, depois de convidar, as empresas mostram seus preços, o governo então escolhe a melhor forma e efetua a compra. A tomada de preços é totalmente destinada a obras e serviços de engenharia de valores médios, enquanto o convite é somente para valores menores, ambos com procedimentos específicos definidos pela legislação de licitações. Agora vamos lançar o edital para fazer o processo seletivo com a empresa que a gente vai querer comprar o status de compra. Boa tarde, vocês foram selecionados para apresentar aqui os seus produtos, apresentar de uma maneira melhor e a questão do preço também. Boa tarde, me chamo Thiago, sou da empresa Justo Cavão. E meu lápis tem uma proposta de durar bastante, é um lápis mais caro, ele está custando R$10 a unidade. Mas é um lápis que vai durar bastante, é um lápis de alta qualidade e esse é o meu lápis. Boa tarde, meu nome é Paulo e eu vim apresentar a minha empresa de lápis, que está no valor de R$ 5,99 e está no custo-benefício. Além de ele ser barato, ele dura bastante também e está no preço que dá para você manter na sua empresa. Boa tarde, eu sou proprietária Jaqueline da Fábrica Castelo e meu lápis está no valor de R$ 4,50. Ele tem um ótimo custo-benefício, uma ótima durabilidade e é ótimo para os clientes se desenvolverem agora na fase de alfabetização na das escolas. Bom, os três me apresentaram sobre o seu trabalho e como funcionam as suas empresas, mas o que eu irei escolher vai ser o da Jaqueline, por conta que ela me apresentou um lápis com bastante duradouro e com custo-benefício melhor. Obrigado, Jaqueline.